Fala aí, galera. Todos bem? Dando continuidade aos nossos estudos sobre figuras de linguagem, vamos assistir juntos essa apresentação. O que são figuras de linguagem? As figuras de linguagem consistem em fugas discursivas da língua, uma vez que nem sempre uma ideia pode ou precisa ser comunicada literalmente. A criatividade humana permite uma comunicação fluida e que muitas vezes não se adapta à literalidade ou à realidade palpável do mundo. Chamamos de figura de linguagem os recursos expressivos empregados para gerar efeitos nos discursos, ampliando a ideia que se pretende passar e que não seria possível com o uso restrito e literal das palavras. Esses recursos podem dar o efeito de exagero, ausência, similaridade, lirismo ou estranheza, priorizando a alteração da construção da frase, a sintaxe, ou a semântica, o significado, ou a sonoridade, a forma. Figuras de palavra ou de semântica consistem no emprego de uma palavra num sentido não convencional, ou seja, num sentido conotativo. Apenas para lembrar, as palavras possuem sentidos conotativos ou denotativos. O sentido denotativo é o sentido original da palavra, o sentido que a palavra tem no dicionário, o primeiro sentido dela no dicionário. O sentido conotativo, não, é um sentido adicional que a palavra passa a adotar, né, em outros contextos da língua, principalmente na literatura. As principais figuras de palavra ou de semântica são as seguintes: comparação, metáfora, catacrese, metonímia, antonomásia, sinestesia, antítese, eufemismo, gradação, hipérbole, prosopopeia, paradoxo, perífrase, apóstrofe e ironia. Comparação ou símile é a comparação direta de qualificações entre seres, com o uso do conectivo comparativo. E isso é muito importante. Na símile, também chamada de comparação, vai aparecer o conectivo, que pode ser o como, assim como, bem como, tal qual, etc. Observe o exemplo. Minha irmã é bondosa como um anjo. Nesse exemplo, você está comparando, né, minha irmã e um anjo nas características que têm em comum, bondosa. Existe uma relação de qualificações entre a irmã e o anjo. Houve, pois, uma comparação que se estabeleceu por meio do conectivo como. No outro exemplo, haja o neto tal quais os avós. Está corretíssima a frase, poderia ser também tal qual, tá? Mas tal quais os avós. O quais está concordando com a palavra os avós. E aí você está comparando o comportamento, né, ou como o neto age, com os avós. Existe uma semelhança de ações entre o neto e os avós. Houve, pois, uma comparação que se estabeleceu por meio do conectivo tal quais. Metáfora. Preste muito atenção nessa figura de linguagem, figura de palavra, né, ou figura de semântica, chamada metáfora. Ela é muito importante. Ela ocorre quando se faz qualquer comparação sem utilizar expressões que indiquem que uma comparação está sendo feita. Ou seja, sem utilizar as palavras como, tanto quanto, parece, entre outras. Assim, a metáfora é uma comparação implícita. Vamos ver os exemplos? Observe o exemplo.
você tem uma pedra dentro do peito. É óbvio que essa frase não pode ser entendida dentro do sentido denotativo, ou seja, ao pé da letra, né? Ninguém pode conseguir viver com uma pedra no peito. E ao contrário do rim, o coração não faz cálculo até onde eu saiba. No exemplo, a metáfora serve para dizer que a insensibilidade de alguém é como um coração tão duro quanto uma pedra. Ela é um anjo. Observe a figurinha. Nesse exemplo, é feita uma comparação implícita entre as qualidades da pessoa a que se refere a figura de linguagem e um anjo. Poderíamos transformá-la em uma comparação, ou símile. Ela é bondosa como um anjo. Ela é bondosa como se fosse um anjo. Antítese. A antítese é a figura de linguagem relacionada com ideias opostas, com oposição de ideias. Consiste no uso de palavras ou ideias de sentido contrário, de sentido oposto. Observe a poesia de Drummond. A palavra nasce-me, fere-me, mata-me, ressuscita-me. Carlos Drummond de Andrade. Aí nós temos uma antítese, mas além da antítese nós temos também uma gradação. Observe que os verbos eles vão aumentando a intensidade. Tá? A palavra nasce-me, fere-me, mata-me, ressuscita-me. Existe uma gradação ascendente. Poderia ser descendente também. Há outras poesias que fazem utilização disso. A guerra não leva a nada. Devemos buscar a paz. Nessa frase você tem a oposição entre guerra e paz. Assim podemos dizer que aí nós temos uma antítese. Paradoxo ou oxímoro. O paradoxo ocorre quando duas expressões opostas são utilizadas de maneira que foge à lógica. Então, olha só. O paradoxo é muito parecido com a antítese que nós vimos antes. Tá? Os dois utilizam oposição de ideias. Só que no paradoxo, ou oxímoro, também chamado de oxímoro, tá? Essa oposição foge ao sentido lógico. Vocês vão ver pelos exemplos. Olha ali. Para se viver do amor, há que esquecer o amor. A princípio, não tem lógica. Para se viver do amor, há que se esquecer do amor. A princípio, isso tem lógica dentro do contexto em que essa frase foi omitida na obra, a ópera do Malandro de Chico Buarque. No discurso, o sindicalista afirmou que o operário, quanto mais trabalha, mais tem dificuldades econômicas. Aparentemente, também, essa afirmação foge à lógica. Não é muito lógico, alguém quanto mais trabalha, mais tem dificuldade econômica. Deveria ser o contrário. Vamos ver agora uma poesia muito famosa de Luís Vaz de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, um solitário andar por entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se
tão contrário a si é o mesmo amor. Observem que o poeta, para definir o amor, que ele considera um sentimento contraditório, um sentimento que não pode ser racionalizado, ele lança mão exatamente do paradoxo, né? Lá na primeira estrofe. Fogo que arde, mas não se vê. Uma ferida que dói e não se sente. Como assim? Não tem lógica essa oposição. Ou a ferida dói, ou ela não se sente, né? Logicamente, não se concebe uma ferida que dói, mas não se sente. Um contentamento descontente, uma alegria triste. Contentamento, alegria, descontente, triste. Uma alegria triste? Ou é alegria ou não é alegria, né? A oposição das duas ideias é ilógica. Dor que desatina, dor que enlouquece, sem doer. Entenderam que, né, para explicar o que é o amor, né, o poeta lança mão, né, de paradoxos, de oxímoros, né, para explicar esse sentimento que, né, é tão bonito e é tão ilógico. Hipérbole. Chegamos à figura denominada de hipérbole. O que vem a ser uma hipérbole? Consiste a hipérbole no exagero de uma ideia para enfatizar alguma situação. Ela chorou rios de lágrimas. É óbvio, né, que isso é um exagero, né? Ela deve ter choramingado, mas para ser mais dramático, para exagerar, a gente diz que ela chorou rios de lágrimas. Estou morrendo de sede. Aluno pedindo para sair, né, para ir no corredor, andar um pouquinho, né? E aí ele exagera na carga dramática, dizendo: estou morrendo de sede, professor. Fiquei te esperando os séculos. Que isso? Foram só 5 minutinhos. Como assim fiquei te esperando séculos? Esse exagero é o que a gente chama de hipérbole. Se vocês se lembrarem da matemática, vocês vão se lembrar que a hipérbole é uma curva muito acentuada. Ela vai lá em cima, né, e volta, né? Na gramática, na literatura, hipérbole é esse exagero de uma ideia. Ironia. Essa é impossível que vocês já não tenham ouvido e utilizado. A ironia consiste na inversão de sentido em que se afirma o contrário do que se pensa, visando a sátira ou a ridicularização. Observe aí. Cada vez que você interrompe seu colega sem pedir licença, perceba como é bem educado. Vocês notaram que, né, a ironia, ela não é uma mentira, porque a pessoa deixa entender pelo seu tom de voz, né, que ela não está querendo dizer aquilo, que ela está querendo dizer exatamente o contrário. Um autor muito famoso por suas ironias é Machado de Assis. Observe aí essa charge. Pobre paga mais imposto. Olha lá o pobre do assalariado colocando as coisas num carrinho furado. E aí nessa charge, como o pobre paga mais imposto sobre o consumo, não está dando nem para consumir. Ele coloca os bens que ele compra num carrinho furado.